Sem temor faz o inimigo fugir. Estamos em campo minado, cuidado para não cair. Fique atento, soldado, sem temor faz o inimigo fugir. Quando chega o poder de Deus, o diabo é derrotado e se põe a correr. O sangue de Cristo te cobre, de vitória em vitória tu vais viver. Quando chega o poder de Deus, o diabo é derrotado e se põe a correr. O sangue de Cristo te cobre, de vitória em vitória tu vais viver. De vitória em vitória tu vais viver. De vitória em vitória tu vais viver. Estamos em campo minado, cuidado para não cair. Fique atento, soldado, sem temor faz o inimigo fugir. Estamos em campo minado, cuidado para não cair. Fique atento, soldado, sem temor faz o inimigo fugir. Quando chega o poder de Deus, o diabo é derrotado e se põe a correr. O sangue de Cristo te cobre, de vitória em vitória tu vais viver. Quando chega o poder de Deus, o diabo é derrotado e se põe a correr. O sangue de Cristo te cobre, de vitória em vitória tu vais viver. De vitória em vitória tu vais viver. De vitória em vitória tu vais viver. Vais viver. É contigo nada mais desejo na terra. Minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. A quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? A quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? É contigo nada mais desejo na terra. Minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. É minha porção para sempre, para sempre, para sempre. No, 8 horas e 51 minutos e o programa Ventu, daqui a pouco, a partir das 9 horas, trazendo para você mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira é dia de quadro Tema Central com a participação do Ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí um compartilhamento, um aprofundamento sobre o tema central do microrregional de Rondonópolis que ocorreu neste último final de semana, né? Foi uma bênção, uma grande concentração de fé.
onde o Espírito trouxe ali como conteúdo a questão da colheita. É um assunto muito importante que você pode interagir com a gente, né? Já desejo aqui bom dia para Elisângela Fortes, Marici Silva, Gisele Nunes, Maria Cláudia Oliveira, Nataline Eliane Brigo, Grazi Machado, Beatriz Teles, Neuza Jussara, Rosemary e muitas pessoas aí vão acompanhando e entrando já no programa. Lembrando que você pode pegar esse link aí e interagir diretamente com a gente, enviando para todos os teus contatos, tanto do WhatsApp como também do Facebook. E vamos juntos aí praticar o ICC, né? 8 horas e 52 minutos, um bom dia para você, já ao vivo.
pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus e Ele ouviu a minha voz. Estendeu sua mão e me deu a vitória. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia pra você, são 9h01, né? E o programa Vento Sul nesta manhã de segunda-feira. Segunda-feira é dia de quadro Tema Central, com a participação do Ministro da Palavra, o irmão Sérgio Roberto Alves, trazendo para nós aí algo sobre a questão do tema central, foco, né? O conteúdo que foi trazido aí no micro-regional de Rondonópolis, que foi a questão da colheita ali, trazendo como pano de fundo as experiências de um dos servos de Deus ali que é muito mencionado nesses micro-regionais aí, que é a vida de Davi, né? Então, você que está acompanhando o programa Vento Sul aí pelo Facebook, bom dia para você, fique muito bem à vontade. Lembrando que você pode estar interagindo com a gente aí, né? Mandando a sua pergunta ou postando até mesmo no Facebook o seu comentário a respeito desse assunto, a questão da colheita, né? Com certeza você já teve essa experiência de estar colhendo coisas que talvez você pensou que é injusto, né, da parte de Deus. Mas veja só, nós aprendemos que Deus está no controle e nós só colhemos aquilo que semeamos, né? Muito bom dia para você que está no aplicativo Pão de Judá, aplicativo excelente para nos ajudar em vários assuntos aí relacionados à nossa vida, né? De comunhão com Cristo e também de comunhão na horizontal.
Tá aí uma dica bem legal aí, você que não tem um aplicativo Pão de Judá ainda e já está aí na mesa, baixe lá o aplicativo, é bem legal aí. Você com certeza vai desfrutar bastante. E também na 102,7 FM Rádio Interativa com a gente. Grande abraço para o nosso gerente Ivair e sua equipe e todo esse povo pinhalense e região ali que conseguem por essa frequência aí participar da programação. E comigo aqui sempre a Neuza. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os que já estão aí participando desse programa. Neuza, e esse assunto é muito interessante que nós vamos falar hoje, né, juntamente com a participação do ministro, a questão da colheita, né, Neuza? É verdade, a gente vê assim que a nossa vida hoje é fruto daquilo que colhemos, né? Então, por isso que toda a rede Menorá de comunicação, ela tem esse encargo, essa comissão da parte de Deus, que é nos ensinar a fazer uma boa semeadura, né? Que são sementes de vida, são sementes que vêm realmente, não nos isentam de colher as coisas passadas, né, que fizemos na ignorância, mas nos ensina a fazer uma nova semeadura. Verdade, algo assim, pontos importantes ali, que vários pontos me chamaram muita atenção, né? Mas um dos pontos muito interessantes que me chamou a atenção, que hoje as pessoas vêm para a vida da igreja e tem uma grande ilusão de que não vão colher, né? Porque apenas receberam o perdão de Deus, acham que não vão colher tudo que foi feito no passado. Gente, realmente nós vamos colher sim, né? A vantagem de colher tudo que se semeou hoje, estando junto de Deus, na companhia de Deus e fazendo aquilo que agrada a Deus, ou seja, semeando a verdade em seus corações, é que hoje Deus envia anjos para nos ajudar, né? Eu achei muito interessante aquela parte, né? Você não está sozinho, viu? Deus aí montou uma estrutura, um corpo, né? O corpo do seu Filho Jesus Cristo, que é cada um de nós somos os membros, né? Estamos aí todos para juntamente orar pelos outros, confessar pecado uns aos outros, né? Animar, incentivar. Veja só que interessante isso aí. Às vezes a pessoa está lá no mundo, semeia só coisa ruim, né? Porque estar no mundo já é uma semeadura ruim, né, Neuza? E sim, aí, se está no mundo e vai colher as coisas no mundo, não suporta muitas vezes, não aguenta, né? Então, por isso que a gente tem essas notícias de muitas tragédias, né? Pessoas aí que não suportam e tiram a sua própria vida, né? Por que será? É porque não estão ali realmente na comunhão com o Senhor, né? Então não desfruta aí da presença desses anjos para nos ajudar, né, Neuza? É verdade, por isso que o cuidado que a gente tem que ter, a consciência que a gente tem que ter na vida da igreja é algo assim primordial nesse momento, né? Porque nós precisamos aprender a discernir que todos nós somos vítimas, né, desse veneno da serpente que está na nossa natureza, entranhado, mas que através das colheitas que a gente pode fazer atenuadas aí pelo Senhor, pelos anjos, né, a gente pode sim ensinar, doutrinar, gerar, cuidar dos nossos irmãos de uma forma assim consciente, de uma forma que evidencia mesmo a melhora que o Senhor fez na nossa vida, né? E também ensina eles de que não é que Deus vai apagar o passado, né? Mas Deus vai fazer com que tudo que Satanás aponta contra mim, ele vai ser calado. Porque no momento em que eu colhi, aquela acusação já cessa diante do Senhor, né? Tá aí, gente, nosso WhatsApp aí na tela, né? 019-983-537522. Dá tempo ainda de você enviar sua pergunta aí. Se você ficou com alguma dúvida e quer tirar essas dúvidas aí, aproveita esse espaço de tempo e formula a sua pergunta, envie para nós aí. 019-983-537522. Com certeza teremos muita alegria aí de poder estar participando junto com o ministro para tirar essas dúvidas aí, né, gente? Mas, gente, são 9h07. Vamos para o intervalo comercial. E já na sequência nós estamos voltando aí com muita música, palavra de Deus, mensagens de edificação e já a participação do ministro aí trazendo para nós esse descortinamento. Vamos juntos nos aprofundar sobre esse tema, a questão da colheita. Até tem uma mensagem aí na TV por assinatura que perdão não é colheita, né? Muita gente se confunde. Eu fui perdoado, então acabou. Não, mas veja só, tudo aquilo que você fez de errado vai voltar. Né? Eu lembro de uma história aí, né, que uma pessoa chegou e ofendeu outra e falou barbaridades e calúnias sobre ela para muitas pessoas. Aí depois foi lá e pediu perdão para a pessoa, né?
Tudo bem, houve uma reconciliação, um conserto, mas e tudo aquilo que ela falou para as demais pessoas, né? Agora surtiu efeito, né? Sentimentos contrários no coração daquelas pessoas, de julgamento, de crítica, que coisa grave isso aí, né? Aí até tem uma história que diz assim, né, Neuza? Que aí a pessoa quis assim ilustrar o estrago que ela fez na comunidade, dizendo assim, ó, então você acha que está resolvido, né? Não, está resolvido, então tá. Então você pega um travesseiro cheio de pena, aqueles travesseiros antigos, né? Agora não é mais assim, mas lá no meu tempo, lá, algumas décadas atrás, os travesseiros eram de pena, né? Aí a pessoa disse assim, ó, para ilustrar como é grave você semear coisa errada. Preste atenção. Aí a pessoa que estava instruindo disse assim, pega um travesseiro, sobe numa montanha bem alta e pegue e rasga o travesseiro e deixa o vento soprar e levar aquelas penas para onde ele quiser. E aí depois que o vento soprou e que as penas ficaram espalhadas, né, em várias regiões geográficas ali, aí você desce da montanha e agora vai catar cada uma das penas. Vamos ver se você consegue resolver o problema. Não é fácil, gente. Julgar uma pessoa, criticar uma pessoa, falar mal de outra pessoa, caluniar, injuriar uma pessoa para outras, é bem complicado, viu? Preste bem atenção, muitas vezes a gente está com o coração amargurado e cheio de dor e sofrimento, né? E porque estamos colhendo e estamos culpando pessoas, falando mal de pessoas. Cuidado, depois você vai ter dificuldade de colher tudo isso aí, hein? Mas a confissão, né, o acerto com o Senhor já é o caminho, né? Já é o primeiro passo aí. Gente, 9h09. Vamos então por um intervalo comercial. Para você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão.
Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô, moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.
9h27 e o programa Ventu já está aqui ao vivo na nossa tela principal virtual com a participação do ministro da Palavra, o irmão Sérgio Roberto Alves, que nesta manhã de segunda-feira está participando aí com a gente do quadro Tema Central, falando, nos aprofundando e trazendo muitas outras coisas a respeito do tema abordado no microrregional em Rondonópolis, que foi a colheita. Já quero desejar um bom dia para o ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Neuza. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádios. Que Deus nos abençoe aí nesse programa. Que legal, ministro. Quero aqui agradecer já a participação do ministro, né? Hoje é um dia bem atípico, né? Com bastante programações aí desde as 7 horas da manhã e durante o dia todo aí, várias participações do Ministério da Palavra. E você que está nos ouvindo aí dessa audiência doméstica, do aplicativo, do Facebook, fique ligado nas programações aí, vamos juntos crescer em vida. Nós vamos precisar muito agora dessa semeadura, porque já Jesus vai voltar, né? E nós temos que colher aí esse arrebatamento em nome de Jesus, né? Mas, ministro, vamos estar iniciando aqui, trazendo essa introdução, mencionando um pouquinho sobre o culto mundial de ontem, né, que me chamou muita atenção, onde o ministro falou sobre tempos que Deus tem diferença para que a gente venha receber a colheita. Então, logo aconteceu o micro-regional, eu vim para a palavra de Deus, para a Bíblia, e citei aqui uma série de personagens bíblicos que semearam errado e colheram coisa ruim, né? Então, nós temos ali Jó, foi um, Jonas, foi outro, né? Próprio Davi, enfim, Sansão também. Eu observei que todos aqueles, ontem, durante a tarde, meditando e comparando ali as semeaduras, todos eles receberam a semente certa e receberam a orientação para semear a semente certa. Por exemplo, como Jonas, né? Deus disse, Jonas, sai daí, vai lá para Nínive. E Jonas se dispôs, saiu de onde estava, mas foi para outro lugar. Então percebe-se assim que Deus nunca deixou a gente colher coisas que a gente não plantou. E ontem, no culto mundial, o ministro mencionou que tem momentos que o Senhor, Deus, ele dá a orientação, dá a semente. E se a gente semeia errado, rapidamente se colhe, né? Tem coisas que a gente colhe assim até às vezes no mesmo dia, como o ministro mesmo mencionou. E no caso de Ananias e Safira ali, eles tiveram a oportunidade de consertar com o Senhor e mudar aquela colheita, mas acabaram então colhendo a coisa ruim, e aquilo ali gerou grande temor na igreja. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso, que tem coisas que Deus vai fazer a gente colher agora. Errou de manhã e de tarde vai colher, ministro. A gente nunca tem como prever as consequências da semeadura, que é a colheita, né? E não tem mesmo, isso aí depende só de Deus. E os momentos que nós estamos passando, não vai ter muito tempo, porque eu erro hoje, porque já está no fim da era da graça, então a colheita vai ser meio instantânea para todos agora, né? Porque a gente tem que colher, uns vão colher, terminar de colher nas trevas exteriores, é óbvio, né? Porque plantaram o tempo inteiro para ir para lá. Então vão colher lá nesses 1000 anos de disciplina milenar. Outros vão colher aqui porque Deus tem planos de levá-los para a glória, né? Então eles têm que colher aqui, né? Agora, prazo, não existe uma regra espiritual que possa determinar prazos. Isso não, tudo está no comando e no controle de Deus. Conforme o propósito que Deus quer usar no momento, né? Ele pode prolongar ou pode acelerar, né, ministro? É imprevisível. No caso ali de Ananias e Safira, Deus queria já fazer algo para a igreja, né? Estava no nascedouro da igreja e a coisa estava tomando um rumo assim de carnalidade, então Deus ali colocou o temor na igreja inteira, com aquela experiência, né? Certo. Ministro, e no nosso caso, que nós não estamos no nascedouro, né? Já temos 30 anos no ministério, como Deus vê assim essa questão? Muitas coisas a gente já colheu e nem se deu por conta. A gente está colhendo. Só que, como eu falei na mensagem do micro regional de Rondonópolis, que você não tem como discernir o que está colhendo. Porque tu não lembra mais o que tu plantou, não sabe quando plantou,
E Deus, não é relevante você saber essas coisas. O que importa é que essas tribulações, que é a colheita que vem sobre nós, elas nos ajudam a crescer espiritualmente e a nos colocar na glória do Senhor. É por isso que eu não posso recusar a colheita, porque eu não tenho como fazer isso. Entende? Sim. Então, se Deus não deixa eu colher praticamente nada agora, é porque eu já estou destinado a uma disciplina milenar. Só Deus. Isso dá para desconfiar, entende? Pois é. Ministro, eu recebi aqui uma pergunta que fala sobre a colheita, né? Diz assim: antes de conhecermos a palavra de Deus, fazemos muitas coisas que no mundo são normais, né? Ou não parecem tão graves. Eu queria saber se o que colhemos depois que conhecemos a palavra de Deus é sobre o que fizemos no passado ou o que estamos fazendo depois que conhecemos a palavra? Essa é a pergunta, mas eu quero aqui colocar mais uma coisa em cima dessa pergunta. Tem uma palavra, até o ministro sempre comenta, né, que quando a gente vem para a vida da igreja e nossos pecados são perdoados, o Senhor não nos acusa dos pecados anteriores, né? Não. Aí como é que funciona então essa questão? O que nós recebemos hoje, o que colhemos hoje, não é do passado, é de hoje mesmo. Também não é bem assim, né? É mais complicado. Senhor da glória. Veja assim, quando eu venho para a igreja, eu sou perdoado e Deus esquece tudo os pecados passados, certo? Sim. Então, perdoado eu já estou, justificado eu já estou. Agora, quando eu entro na igreja, eu vou cometer problemas de uma carga do passado que ainda domina o meu coração. Entende? Então, obviamente que eu vou colher aquilo que eu errar a partir da nova aliança, no momento que eu me converti ao Senhor. Agora, quem é que sabe o que eu tenho dentro de mim? Quem está me dominando dentro de mim? Então, de repente, assim que eu entro no reino, eu já começo a semear, entende? E as pessoas não entendem assim que o perdão não é uma santificação total, o perdão de Deus. Eu vou continuar com a natureza pecaminosa, errando, pecando, e aquilo ali acarreta uma série de colheitas mais à frente. Então, realmente, do passado está morto tudo. Sim. O problema é que aquilo que eu trouxe do passado e que Deus permitiu que fique comigo ainda, é que vai gerar o problema, entendeu? Olha só. Então, está respondendo a pergunta, ministro. Mas as coisas que eu fiz no passado, eu não vou colher agora. Tá certo. Antes de ser crente. Aquele já morreu, né? Sim. Agora, nessa minha entrada no reino, o que permaneceu da carne em mim, isso vai gerar semeadura. Sim. E se essa semeadura acontecer, eu vou colhê-la depois que eu entrei para a igreja, obviamente. Por exemplo, assim, houve um assassinato, né? A pessoa estava no mundo e cometeu lá um homicídio. Aí ela aceitou Jesus e tal, veio para a vida da igreja. E isso ela não vai colher essa fatalidade que ela cometeu? Não. Porque eis que tudo se fez novo. Olha só. Então Deus não ia usar Moisés porque ele matou um egípcio? Sim. Mas a justiça humana pode exercer sobre ele, por exemplo, aquela prisão, aquele cativeiro. A justiça humana é outra coisa. Isso aí não está em jogo agora na nossa análise. Sim. A justiça humana é algo diferente daquilo que estamos falando. Entendi. É outra esfera, outra maneira de ver, é outra coisa. Tudo que é natural não corresponde a isso que nós estamos falando, né? Tá certo. Obviamente que a justiça humana não considera o novo nascimento. Olha só, interessante, sim. Com Deus está resolvido. Aí depois a justiça humana é outra coisa, né? O que importa é com Deus, né? Sim. Verdade. Amém. Neuzinha? Ministro, na casa de Davi, vemos que houve muitas tragédias, a morte de um filho, o abuso de Tamar, sua filha, pelo meio-irmão, a rebelião de Absalão contra o pai, usurpando o trono.
Então, gostaria de saber, a colheita é pessoal ou colhemos através de quem amamos também? A gente colhe de qualquer forma que Deus escolher. Geralmente os pais colhem muito com os filhos, quando erram. E quando os cônjuges também colhem muito com os cônjuges. Sim. E quanto mais a afeição existe, maior vai ser o sofrimento, se a colheita está localizada naquelas pessoas que amamos. E isso já aconteceu comigo. Sim. Então a colheita realmente é pesadíssima nesse caso, né? Sim. Seguindo essa pergunta aí da Neuza, né, a respeito de todo aquele sofrimento ali, até a morte de Absalão, que gerou um sofrimento no coração de Davi, com certeza, pois era pai, né? Eu recebi aqui uma pergunta, irmãos, que tem uma pessoa assim, ela tem muitos sonhos com morte, né? Ela sonha seguidamente sobre morte, talvez parentes, talvez até a própria pessoa. Aí ela pergunta o seguinte: a morte pode ser considerada uma colheita? A de Judas foi, né? A de Ananias e Safira foi, né? Sim. Então pode ser. Pode ser, sim. É algo muito profundo que nós nem temos condições de julgar e de discernir, né? Se morreu porque colheu, se morreu porque Deus recolheu, né? Só Jesus. É porque a morte foi precedida por uma semeadura ruim, entende? Sim. Então se deduz que, talvez não seja só por aquilo, mas de outras também, porque Judas botava a mão na bolsa para roubar, né? Então já vinha acarretando uma série de semeadoras e combinou nas 30 moedas de prata. Ali ele comprou a passagem dele. Só Deus. Amém. Aqui outra pergunta aqui sobre o micro, né? Foi muito falado sobre colheita. Como saber se o que estou passando é resultado de uma colheita ou uma provação? Como foi falado, às vezes nem lembramos o que plantamos lá atrás, mas temos certeza que colheremos tudo que plantamos, seja bom ou mal. Como diferenciar a colheita ou a provação, ministro? Toda aprovação é colheita. Entende? Sim. A gente fala muito sobre provações e aflições que a gente está passando, mas na verdade o Senhor sempre fala em colheita, né, ali naquele versículo de Gálatas, para mostrar que as provações vão cessar quando você não só semear espiritualmente. É isso que Deus quer nos ensinar. Porque uma coisa é você transgredir, outra coisa é aquilo voltar, o efeito da transgressão espiritualmente voltar sobre a tua vida. Mas tudo são provações, né? Sim. E aí vem problema financeiro, vem problema com o filho, problema de relacionamento, problema de enfermidade, doença, perda de emprego, sei lá o que pode acontecer aí nesse interim, mas tudo são provações que tu estás colhendo, na verdade, o que tu semeou. Tá certo. Ministro, tem uma mensagem que ela é bem antiga, a gente sempre comenta sobre ela, que está na TV por assinatura, vara ou cruz. Ouvindo esta mensagem, né, e a gente compartilhando sobre ela, a gente já aprendeu o que significa vara e o que significa cruz. A cruz seria um sofrimento, né, resultante de eu estar obedecendo o Senhor, negando a vida da alma e crescendo em vida, né? Assim como Jesus foi para a cruz. Mas vara seria, então, o resultado de uma vida indisciplinada, né? E eu queria que o ministro falasse assim, qual das duas é colheita? Porque as duas podem te levar para morte física, como Jesus... A vara é a colheita. Porque a gente tem que ver assim, ó, Deus tem uma maneira de falar que usa várias abordagens para explicar o mesmo tema, entende? Sim. Por exemplo, assim, quando tu tem um campo, tu vai comprar semente porque tu quer plantar milho. Aí tu prepara a terra e tu vai plantar o milho. Esse serviço, esse fazer,
Tu escolheu a semente boa, não vai plantar guanchuma lá, né? Tu vai plantar milho. Milho é boa plantação, boa semeadura. Então, o procedimento de preparar a terra e semear, tá, é a hora que eu... Certo? Então, o ato de eu agir e reagir no meu dia a dia é que vai determinar o que eu semeei. Eu semeei a palavra de Deus através do meu agir, do meu fazer, ou semeei comportamentos guiados pela carne. Então, baseado no que eu semeei, é que dali um tempo eu vou colher o que eu plantei. Sim. Então, se eu estou com meu coração cheio de ira e de ódio retido, é porque eu sou uma pessoa que não obedece o perdão. Qual é a colheita? A colheita é alma perturbada, depressão, sim, doença, câncer, caroço, cálculo renal, cálculo biliar, todas essas coisas. Porque é a colheita daquele coração que transgrediu Mateus 6,15. Sim. Agora, a colheita não é um procedimento igual ao de plantar, são momentos e coisas diferentes, é isso que a gente tem que entender. Então, aquelas ações têm reações futuras. E Deus não vai mandar o outro colher no teu lugar e nem vai deixar lá morrer tudo no pé sem colher. Sim. Não, tu tem que colher porque aquilo vem sobre você, a responsabilidade. Tá certo. Deus diz, se tu agrada a ídolos da carne, Deus vai te entregar para os ídolos da carne. Então isso já é a colheita também. Sim. Tá certo. Agora é a mesma coisa que tribulação, é a mesma coisa que aflição. No mundo tereis aflições, Deus disse, porque o mundo está cheio de semeadura ruim. Sim. Tá certo. Então, tu estando ou não na igreja, tu vai colher coisa ruim. Sim. Só que colher com Jesus e os anjos é bem mais fácil que colher no mundo sem Jesus. É? Amém. Com certeza. Verdade. Ministro, Deus não espera para acertar os erros em alguns momentos, mas em outros levamos muito tempo para sermos corrigidos. Por que isso acontece, ministro? Isso não tem explicação, né, irmã? Esse tempo aí, eu não sei explicar o porquê. Mas Deus nunca me falou, nunca ministrou subjetivamente o porquê disso aí. Só que Deus aproveita a hora certa e o momento certo para fazer essas coisas. E isso só Ele vai ver dentro de uma pessoa qual é o horário e o dia, a hora, o tempo em que vai dar mais eficácia à colheita. Tá? Entendi. Porque veja bem assim, ó, se Deus vai tratar uma pessoa para crescer em vida, Ele não vai trazer uma coisa doce para você, macia. Porque senão a vida da alma não morre. Sim. Veja, quando Abraão foi provado, né, para entregar o filho, né, aquilo ali é tão complexo para explicar que a gente acha assim, poxa, não dá para entender aquilo, na verdade, algumas coisas. A prova é que Sara não aceitou, né? E aí você vai analisar o porquê que Deus pediu aquilo. Porque ali estava a colheita final de Abraão. Sim. Ali estava a colheita final de Abraão para provar a sua, como o patriarca da nação terrena e espiritual de Deus. Então não era uma coisa pequena. Sim. Ele era o pai dessas gerações, das duas que vão prevalecer eternamente. Entende? Agora, para explicar isso detalhadamente, tudo demanda muito tempo. Mostrando os erros de Abraão, foi para o Egito.
né? E se não fosse Deus intervir, o faraó tinha coabitado com ela, né? E ali seria a reprovação para sempre de Abraão por Deus nesta era. Mas graças a Deus que veja bem como Deus é cheio de amor e misericórdia. Deus tirou Abraão rico lá de dentro, tu acredita? Sim. Olha só. Imagina. E ainda fez o faraó dizer assim, pode levar tudo que tu ganhou aqui. Puxa. E com certeza deu mais coisas para ele. Só Jesus. E aqueles anos foram os anos mais escuros da vida de Abraão. Aqueles anos. Porque Deus não falou uma palavra com ele naquele tempo. Isso já é uma colheita. Sim. Sim. Né? Agora, Deus não queria que ele colhesse a morte do filho, não era isso. O propósito era ver o descolamento dele de si mesmo. Não estava em jogo a morte do filho, estava em jogo o descolamento interno dele. Entenderam? Todas as provações é visando isso, né, ministro? Deus quer mostrar para nós, né? Esse descolamento. O Judas não teve essa... Houve realmente o recolhimento. Mas lá, o propósito de Deus não era o recolhimento, guri. Sim. O propósito era a mortificação do valor pessoal e do amor próprio de Abraão. Acabar com o ego dele. Amém, graças a Deus, né? Então veja bem como a gente, para falar das coisas de Deus, precisa de muita unção do Espírito, senão não consegue. Sim. Verdade. É muito complexo tudo que Deus faz. Sim. Ao mesmo tempo é muito simples. Imagina que o livramento que Deus deu para Abraão, né? Faraó poderia ter engravidado, né, a sua esposa e ter um filho das trevas no meio do povo de Deus, né, ministro? Salve Jesus. Ministro, são 9 horas e 49 minutos, temos aí muitas perguntas, né? Mas eu queria aqui fazer mais uma para o ministro, que diz assim, ó: percebo que há uma dificuldade muito grande na Irmandade em reconhecer que as tribulações são advindas da colheita dos nossos próprios erros. Falta de consagração, negligência, indolência, vida mista, preguiça, falta de crescimento espiritual. Sempre olhamos para os pecados externos de mãos para fazer uma análise se estamos bem com Deus. Por que isso ocorre se já conhecemos a verdade espiritual de que há uma só verdade e uma só vida e que tudo é espiritual? Por que a gente sempre tem essa... Até botou aqui, ó, um chavão no reino. Não sei por que isso está me acontecendo. A pessoa está toda errada e não sabe. É por causa da desobediência, da incredulidade, né? É só por isso. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você tem dois caminhos, ou obedece ou não. Se não obedece, já está semeando coisa ruim. Se obedece, está semeando coisa boa. Amém. É só isso. Então, quem é que está impedido de semear coisa boa neste reino? Quem está? Me cita uma pessoa. Quem está com as mãos atadas, as pernas atadas, que não pode semear coisa boa? Então o problema é pessoal, entende? O erro é pessoal. Não adianta você botar a culpa em ninguém. Deus não vai te mandar uma colheita que o outro plantou. Que isso? E aí o cristão, quando está acossado por sofrimento, ele começa a botar a culpa. Fulano, Beltrano, Cicrano, e vai embora. Mas não é problema de pastor, não é problema da igreja, o problema é dele. Tem uns que saem da igreja por um tempo, depois voltam, e outro sai, depois o outro volta, e assim fico na igreja. Eu também teria feito isso naquela época da imaturidade. Eu quis fazer isso, mas não, aí eu vi que isso era uma ignorância. Se eu não tenho outra escolha, eu só tenho Deus para ir para o céu, como é que eu vou sair dele? Eu saindo da igreja, da comunhão, eu estou saindo de Deus.
Eu vou dizer que Deus agora eu vou para o mundo, Deus vai comigo, vai deixar a igreja, vai comigo para lá. Só Jesus. Que isso? Tá certo. Ministro, são 9h52. Eu queria deixar o ministro trazer um encerramento, né? E se o ministro puder falar assim rapidamente, poucas palavras, a questão da parábola do joio e do trigo, né? Onde fala que os servos lá perguntam, mas quem é que semeou essa coisa ruim aí? E aí, eu queria que o ministro falasse um pouquinho, ministro, sobre essas colheitas aí. Nós estamos no reino, nós somos trigo, né? Nós estamos no reino, está tudo certinho, está tudo maravilhoso, mas de repente o inimigo vem na nossa mente e começa a botar um joio. É muito fácil de acontecer isso. E geralmente o joio é colocado por meio de pessoas que você gosta e ama. Aí vem o inimigo e diz assim, eu já conheço muita experiência com aconselhamento e terapia, né? E eu peguei mentes contaminadas, assim, com essa semeadura do inimigo, quando o trigo foi plantado, está tudo indo bonitinho, a lavoura, e o inimigo chegou na lavoura e plantou um joio um dia numa pessoa e disse assim, você viu que a tua irmã está olhando para, tua mulher está olhando para fulano? E ele olhou assim, sério? Foi de fora, não foi de dentro, mas pode acontecer de dentro, porque às vezes vem de fora e o cultiva por dentro. A mulher não estava olhando para ninguém, mas o homem era ciumento, né? E aí, aquela cabeça que era para buscar o Senhor, cultivar a lavoura de trigo e deixar a lavoura limpa só com trigo, recebeu o joio. E aí começou a brigar com a sua esposa. E botar ela sentada bem na frente, num canto, para ela só olhar para o palco. Né? Acabou a paz dos dois dentro da igreja. E depois, logo em seguida, saíram da igreja. Olha só. Então, por isso que é ruim tu ouvir coisas que não é boa. Né? Tu tem que saber tirar da tua cabeça assim que chega a informação. Seja por dentro, seja por fora, que ela chega. Amém? Amém, Jesus. Amém. Ministro, quero aqui agradecer a participação do ministro, então, né? Que Deus abençoe ricamente, então. Né, e pratiquemos aí o ICC, né, e vamos estar divulgando aí o aplicativo, né, ministro? É isso aí. Vamos de novo no aplicativo aí, porque deu uma arrefecida, né? A gente deu para notar aí, né? Tem que ser mais nivelado mesmo, não adianta. Amém. Vamos batalhar então. Ficamos por aqui então e até a próxima oportunidade, ministro. Novos do Reino já está no ar. Tá bom. Amém. Gente, tivemos essa participação aí do ministro, né, que sempre é uma bênção e a gente pode nos aprofundar sobre assuntos e temas tão importantes como este, né, Neuza, a respeito da colheita. Eu creio que ficou bem esclarecido aí, né, Neuza? Ficou bastante esclarecido, né, de que realmente nós não precisamos olhar para fora de nós nessa hora, né, é uma hora da gente se analisar, não assim com autocomiseração, não com lástima, né, não com compaixão dessa natureza horrível que nós temos, mas olhar assim com os olhos de justiça de Deus, né? Porque realmente Deus tem sido muito misericordioso com o seu povo, Ele vai continuar sendo até o último dia, mas de Deus não se zomba mesmo, né? Verdade, gente, eu quero aqui mandar um abraço ao pessoal que participou com a gente do aplicativo, aqui no Facebook, Mauro Froner, Mariana Mauri Lourenço, Paula Tanistrebe, Nezangali, Jim Roche, Dirce de Oliveira, Joel Matheus Rose, Marcos Melo, né, que sou eu, né, a Júlia lá está acompanhando, Kátia Costa, Gabriel Perini, Jaque Gomes, Silvana Ferreira, Eliette Rezude de Freitas, Julice e Luci Mary Hermes, Fabiana Santos, Devânia Paulo, Ana Carolina Fraceto, Marta Nunes de Oliveira, Alberto, Cláudio, Sharon Duarte, Diane Riboldi, Matheus Bordion, Carla Fontoura, José Acácio, Adriana Franco, Darcy Cipriani, Maria Luci Colepicolo, Florese, né, não sei se eu fiz errado, falei certo, Jussamara,
Priscila Moraes, Michael Felipe, Márcia Rael, Neuza Martinelli, Genilda Gole, Marta Almeida, Larissa Rocha, Marise Santos, Pâmela Thaís, Eliane Machado, Paulo Silva, Maria Helena Bourdion, Mareci Silva, Elisângela Fortes, Patrícia Correia, Rosemary Ziles, Neuza Jussara, Patrícia Correia e muitas outras pessoas que entraram, né? E que estão aí acompanhando a programação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até amanhã, terça-feira, né? Revisão da Escola do Reino. Neuza, muito obrigado pela participação. Deus abençoe. Eu que agradeço. Então, ficamos por aqui e Novas do Reino já está no ar. Operando para você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá
tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. São os ramos, o que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer.